Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, Minha Lição de Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. Iremos recapitular a lição desta semana. Nós vimos durante esses dias o tema da lição lidando com passagens bíblicas difíceis. Vale a pena lembrar que a Bíblia como um todo, ela tem um conteúdo fácil de fácil entendimento. A Bíblia conta a história da perdição do homem e de Deus tentando salvá-lo, de Deus tentando buscá-lo a cada momento. Por isso é um texto de fácil entendimento. Contudo, nós não podemos negar que existem algumas partes que são mais difíceis de se entender. E o autor desta semana resolveu não colocar um método, mas a forma que nós devemos ir ao texto bíblico para podermos entender esses textos difíceis. Existem algumas possíveis aparentes razões para contradições na Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita e ela foi recopiada à mão várias vezes por escribas, por homens que fizeram a cópia do texto bíblico. Então, é importante dizer que nisso, algumas vezes, a repetição ou algumas incongruências de talvez uma data, de talvez um número, como por exemplo no texto bíblico, em que conta a história da cura de um cego, em que em um texto aparece que era um cego, no outro texto aparece que eram dois cegos. São apenas aparentes contradições. Contudo, no conteúdo bíblico não há uma dificuldade em que o texto possa ter sido, então, de maneira intencional alterado. Então, as contradições, elas são apenas aparentes. Houve a conservação. O próprio Deus conservou o texto bíblico. É importante lembrar que para irmos ao texto, precisamos ir com uma abordagem sincera e cuidadosa, um coração livre, limpo de toda a tentativa de livre de toda a maldade humana é necessário. Por isso, ir ao texto sem pressuposições. Claro que nós temos nossas pressuposições, não podemos ir totalmente livres dessas pressuposições, mas nós podemos entender o texto bíblico indo de maneira sincera e de maneira cuidadosa. Nós temos que também ir humilde, livres do orgulho. O orgulho foi quem derrubou Satanás. O orgulho foi quem fez Satanás cair em pecado. E nós não podemos ir ao texto bíblico, fácil ou difícil, desta maneira, desta forma. Se você não conseguir entender, é necessário determinação e paciência para que, ao persistir com o coração sincero e humilde, possa chegar ao entendimento daquele texto difícil. E sem sombra de dúvidas, o espírito de adoração, de oração, não pode ser esquecido. Sem a presença do Espírito Santo, jamais entenderemos o texto bíblico. Por isso que neste momento, quando você se deparar com um texto que você não consegue entender, busque a orientação divina e vá ao texto bíblico com o coração aberto. E Deus, sem dúvida, há de nos ensinar, há de nos ajudar através do seu Santo Espírito, então, a entender o texto bíblico. Ellen White diz em Caminho a Cristo, página 111, quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar na compreensão das Escrituras.
Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Vamos à Bíblia com espírito humilde, vamos à Bíblia sem orgulho, porque Deus há de nos orientar da maneira correta. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter um dia de bênçãos e que esta semana a lição possa ter lhe ajudado a estar mais próximo do Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.